Você já se perguntou como seria pedir algo a Deus, assim, baseado numa promessa feita há décadas? Pois é. Neste capítulo 14, nós vamos, assim, acompanhar um dos episódios mais inspiradores da vida de Caleb. Um homem de fé inabalável e coragem admirável. Com 85 anos de idade, ele se aproxima de Josué e reivindica a terra que Deus havia prometido a ele e à família dele, lutando por ela com a mesma determinação de alguém jovem. Caleb, neste capítulo, ele nos ensina o poder da fé e da perseverança. E a importância de confiar que Deus cumpre as suas promessas no tempo certo. Vem comigo e deixe-se assim se inspirar, né, pela convicção espiritual desse homem. Vamos embora? Então deixa o seu like e ao final eu vou te lembrar de compartilhar com alguém que você ama. Olha só, a gente vai ler hoje nessa Bíblia que na verdade é uma Tanar completa. Inclusive vem o meu nome. Olha que bacana, Cristiane Oliveira. Tá ao contrário aí para você porque eu tô, né? O Tanar completo, ele é todo em hebraico e traduzido em português. Então, olha aqui, ó. A gente vai ler o capítulo 14. A Bíblia hebraica a gente lê da direita para a esquerda, ao contrário. Então, aqui tem a página em hebraico e aqui tem a página em português que a gente vai ler normalmente, né? Da esquerda para a direita. Mas aqui você lê da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia, não importa qual é a edição, não importa qual é a editora, o autor, se é a sua Bíblia católica, evangélica ou hebraica, como essa daqui. Você vai ver que o texto tem algumas palavras diferentes, mas o contexto é o mesmo. Então, Josué 14, vamos começar. E isto é o que os filhos de Israel receberam em herança na terra de Canaã, que Elazar, o sacerdote, e Josué, filho de Binum, né? E os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes repartiram. Por meio de sorteio, receberam sua herança, como o Eterno havia ordenado, por intermédio de Moisés, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo, Moisés já havia dado herança além do Jordão, e aos levitas não dera herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Menaste, que é Manassés, e Efraim. E aos levitas não deram herança na terra, mas só as cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Eterno ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. E os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, né, filho de Jefuné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes o que o Eterno falou a Moisés, o homem de Deus. Olha como ele se refere, esse ficou o apelido de Moisés, o homem de Deus. Em Cades Barneia, a meu e a teu respeito. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, o servo do Eterno, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como estava sentindo no meu coração. E meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Mas eu perseverei em cumprir a vontade do Eterno, meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança para sempre. Porque seguiste o Eterno, meu Deus, cumprindo a sua vontade. E agora, eis que o Eterno me conservou em vida, como disse. São 45 anos desde que o Eterno falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E eis que tenho hoje 85 anos. Estou ainda forte, como no dia em que Moisés me enviou. Como era a minha força então, assim é a minha força agora.
para a guerra e para liderar. E agora, me dê este monte que o Eterno falou naquele dia. A gente vira a página ao contrário, né? Pois tu ouviste naquele dia que os gigantes estavam ali, bem como grandes e fortes cidades. Porventura o Eterno será comigo e eu os expulsarei, como disse o Eterno. E Josué o abençoou e deu Hebrom em herança a Calebe. Portanto, Hebrom foi de Calebe, o quenizeu, em herança até hoje, porquanto perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. E o nome de Hebrom era antes Kiriat Arba, porque Arba era um grande homem entre os gigantes, e a terra descansou da guerra. Uau! Gente, que incrível, né? Nós lemos nesse capítulo que destaca assim a divisão da terra prometida entre as tribos de Israel, mas veio com um foco assim bem especial em Calebe, que era da tribo de Judá. Que você lembra que ele e Josué foram os únicos dois que voltaram da terra prometida, né, que Moisés mandou eles irem para lá espiar, 12 homens, um de cada tribo. E eles dois, Calebe e Josué, foram os únicos que voltaram crendo na promessa de Deus. Porque todos os outros ficaram com medo, dizendo que era terra de gigantes, que eles não poderiam entrar, que eles iriam morrer. E isso fez com que eles ficassem rodando 40 anos no deserto. E aí agora Calebe se apresenta a Josué para reivindicar Hebrom, prometida a ele 45 anos antes. Olha que incrível isso, né? Como a gente leu também em Números. Não me lembro qual foi o capítulo, mas está lá. E aí a gente vê... Ai, mosquito, gente, perdão. A gente vê que menos aos 85 anos, ele declara que ainda tem força para conquistar a terra, onde os Anaquins são os gigantes, e que eles viviam lá e ainda eram temidos. Ou seja, Josué cumpre a promessa feita por Deus através de Moisés e concede Hebrom como herança a Calebe. Aí o capítulo termina reafirmando a fidelidade de Deus ao recompensar a obediência naquele que confiou plenamente nas suas promessas. E aí eu te pergunto, que lições poderosas nós podemos extrair hoje deste capítulo para aplicar em nossa vida? Fé perseverante. Não tem prazo de validade, gente. O homem esperou 45 anos. Sabe o que é isso? Confiando na promessa de Deus e permaneceu firme até o dia em que recebeu a sua herança. Tem gente que basta passar alguns dias, semanas, meses e já desiste. E sai falando ainda para todo mundo: ah, já esperei tempo demais, isso não é para mim, eu ouvi errado, não é promessa de Deus. Você conhece gente assim? Eu, conheço. Gente, aos 85 anos, esse homem ainda tinha vigor espiritual e vigor físico para conquistar sonhos, porque ele confiava no Senhor. Como Calebe, como é que a gente pode se aproximar de Deus? Com ousadia, confiando em suas promessas, na fidelidade, para poder reivindicar as promessas do Senhor, com coragem. Seja ousada, minha irmã. Pensa nisso. Vamos refletir agora, extrair assim insights. Bora. Como que a perseverança de Calebe pode inspirar você a enfrentar desafios aparentes com gigantes? Será que você está disposta a lutar
pelas promessas de Deus com a mesma coragem e com o mesmo vigor que esse homem aos 85 anos de idade? Há promessas na sua vida que você precisa confiar em Deus, mesmo que ainda não veja os resultados. Será que existe? Quais são? Anota. Será que elas não aconteceram exatamente porque você não teve a confiança que Caleb teve? E agora, vamos conversar com Deus agora? Ai, Pai. Caleb herdou a terra de Hebron e eu te agradeço por me levar até lá para conhecer a cidade de Kiriat Arba, que existe até hoje. E foi lá, nessa cidade, em Kiriat Arba, que não tem hotel, que não tem pousada, que eu dormi na casa de um judeu que o Senhor preparou, Pai. Oh, meu Deus. Ele entregou a chave da casa dele para mim, porque o Senhor cuida de todos os detalhes. E eu precisava viver aquela experiência incrível que eu narro neste meu livro aqui, olha. E no dia seguinte eu fui visitar a tumba de Maquipela, onde foram enterrados os patriarcas. Uau, que incrível! E hoje, com a leitura deste capítulo, essa minha viagem voltou assim à tona, veio tudo à minha mente para mostrar o quanto o Senhor é fiel, Pai, nas suas promessas. Ai, Deus. Caleb estava com 85 anos de idade, Pai. Eu vejo hoje jovens de 18, de 20, de 30 anos, homens e mulheres de 40 anos, que não têm mais essa força. E o segredo do vigor físico e espiritual de Caleb está na força verdadeira que vem do Senhor, Pai. Porque quando a gente sonha os teus sonhos, Senhor, tudo fica mais leve em nossa vida. E nem sentimos o tempo passar. Obrigada, Deus. Nós te amamos e nós oramos em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém e amém. Gente, beijo pra você. Vou ficando por aqui que a minha bateria já apareceu aqui, que tá acabando. Eu esqueci de carregar o celular hoje. E amanhã tem mais. Te espero. Tchau.